turma, hoje iremos falar sobre os movimentos de independência americanos, excluindo apenas o episódio da América Portuguesa, porque tem vários pormenores que devemos tratar isso na próxima aula. Então vamos começar a falar sobre a Revolução lá na América do Norte, especificamente sobre as 13 colônias inglesas na América. Durante o século XVII, os colonos ingleses que migraram para a América, em sua maioria puritanos, desenvolveram uma espécie de autogoverno em seus domínios, com órgãos administrativos que deliberavam sobre assuntos das colônias e mantinham certa liberdade diante da metrópole. A Inglaterra passava por um conturbado momento político devido às lutas da população e do parlamento contra o absolutismo e não tinha condições de estabelecer maior controle administrativo sobre suas possessões americanas. As 13 colônias inglesas se diferenciavam quanto às características de exploração econômicas e às formas de organização da sociedade. Nas colônias do norte, de clima temperado, desenvolveu-se uma agricultura voltada para o mercado interno, baseada na pequena propriedade e no trabalho assalariado. As condições climáticas dessa região impossibilitavam o cultivo de gêneros tropicais para exportação. Já nas colônias do sul, a aristocracia rural enriquecia com exportações de produtos como tabaco, arroz, indigo e algodão, cultivados em grandes propriedades de terra, chamado de plantation, com a presença de trabalho escravo africano na monocultura agrícola. Os ingleses tiveram apoio dos colonos americanos em suas guerras contra os franceses pelo domínio do território da América do Norte. Porém, após a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu entre 1756 a 1763, a Inglaterra, a fim de melhorar sua situação econômica, instituiu novos impostos aos colonos, e vai ser algumas leis que vai fazer esse manejo econômico, né? Então, a primeira, a Lei do Açúcar, que foi instalada em 1764, aumentava a taxação sobre o açúcar importado pelos colonos americanos de possessões no Caribe que não fossem inglesas. Já em 1765, um ano depois, veio a Lei do Selo, que obrigava a compra e uso de selos nos documentos ou publicações que circulassem dentro da colônia. E por fim, em 1773 veio a Lei do Chá, que estabelecia um monopólio de comércio de chá para os ingleses da Companhia das Índias Orientais. Os colonos resistiram à cobrança desses novos impostos. Em 1773 ocorreu um protesto que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, quando colonos disfarçados de indígenas atacaram os navios ingleses no porto da cidade e jogaram toda sua carga de chá no mar. Em resposta, os ingleses determinaram o fechamento do porto de Boston e o pagamento indenizatório do chá perdido, entre outras medidas repreensivas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Para deliberar sobre o controle inglês e organizar resistências, representantes das colônias se encontraram no Congresso Continental da Filadélfia em 1774. O que eles queriam era o fim das leis intoleráveis, e a resposta do governo inglês foi mais repressão. Daí, em meados de 1776, foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Inspirados em ideais e preceitos iluministas, os colonos declararam independência sobre a Inglaterra no dia 4 de julho de 1776. Os ingleses responderam à rebelião enviando mais tropas à América. George Washington, latifundiário do Sul, chefiou as tropas do Exército Continental, organizado pelos colonos para a defesa de sua liberdade. Os colonos que lutaram contra os ingleses eram chamados de patriotas. Os legalistas apoiaram os ingleses e lutaram contra os patriotas. A França enviou auxílio militar para os americanos, desejando com isso enfraquecer a Inglaterra. Essa participação foi decisiva. Em 1781, após sucessivas derrotas, os ingleses decidiram negociar a paz. Em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, pelo qual a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias americanas. Em 1787, no Congresso da Confederação, foi criada a República, garantindo a autonomia dos estados. À União caberia a política externa e a defesa da Constituição. A divisão entre os três poderes foi adotada. O novo país foi chamado de Estados Unidos da América e George Washington eleito seu primeiro presidente.
Os líderes do processo de independência eram representantes das elites urbanas e rurais, entre eles George Washington, Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin. A democracia forjada por eles, no entanto, tinha seus limites. Pobres, mulheres, negros foram excluídos da participação política e a escravidão foi mantida, principalmente nos estados do Sul. Agora vamos falar sobre os processos de independência na América Latina. Em 1807, Napoleão Bonaparte dominou a Espanha, levando o rei Fernando VII à abdicação e José Bonaparte, seu irmão, ao trono. A elite espanhola não reconheceu a legitimidade do novo governo e organizou uma junta central, resistindo aos franceses até 1810. Em 1812, as Cortes, que era o parlamento espanhol, promulgava uma constituição liberal limitando o poder do rei francês. Nessas colônias espanholas, a notícia da abdicação de Fernando VII despertou sentimentos emancipacionistas, principalmente na elite crioula, que pela primeira vez passou a participar das juntas do governo. Com a queda de Napoleão em 1814, Fernando VII ignorou a nova Constituição, restabeleceu o absolutismo na Espanha e tentou recuperar o controle das colônias, o que desencadeou reação por parte dos crioulos. Agora vamos falar sobre a independência do Prata. No vice-reino do Prata, que compõe os atuais países Argentina, Paraguai e Uruguai, os sentimentos nativistas estavam latentes desde 1806. Nesse ano, Buenos Aires foi invadida por forças inglesas, na tentativa de estabelecer ali bases comerciais. Mas o povo da cidade derrotou e expulsou os invasores. Com esse triunfo, as elites crioulas perceberam o poder e a influência que existiam sobre o território. A partir de 1810, em meio à crise da Espanha, os debates emancipacionistas ganharam força na região. Em Buenos Aires, o vice-rei foi destituído pelos crioulos e uma junta local passou a governar, representando o Cabildo, que era uma instituição encarregada de administração geral das cidades coloniais e à vontade do povo. Essas mudanças ficaram conhecidas como Revolução de Maio, símbolo da independência argentina. Em 1810 e 1816, o governo independente das Províncias Unidas do Rio da Prata declarou liberdade de imprensa, a abolição da escravidão e o fim dos títulos de nobreza e da tortura. Quando Fernando VII recuperou o trono espanhol, houve uma tentativa de reintegrar as províncias do Rio da Prata. Não havia unidade entre as Províncias Unidas. Em 1811, a capitania do Paraguai, resistente ao domínio de Buenos Aires, proclamou sua independência, formou sua própria junta. Em 1813, José Gaspar Francia derrubou a junta paraguaia e tornou-se ditador do Paraguai. Em 1816, as Províncias Unidas do Rio da Prata se declararam oficialmente independentes da Espanha. Em 1826, é instituída a República Argentina. Embora as ideias emancipatórias ganhassem força, ainda havia um grupo local favorável à Espanha, instalado principalmente no interior do Prata e no vice-reino do Peru. O general argentino José de San Martín planejava libertar as províncias do interior e alcançar o Peru, a partir da capitania do Chile. Para tal, transpôs os Andes com cerca de 4.000 soldados, derrotando tropas fiéis ao rei nas batalhas de Chacabuco em 1817 e Maipú em 1818. Em fevereiro de 1818, o Chile foi proclamado independente, sob o governo de Bernardo O'Higgins. Em julho de 1821, foi a vez do Peru, que passou a ser governado por San Martín. Simão Bolívar, crioulo venezuelano, também lutou contra as forças realistas. Com Antônio José de Sucre, militar venezuelano, derrotou as tropas espanholas em Lima e, ao alcançar a região do Alto Peru, proclamou a independência da Bolívia. O sonho de Bolívar era criar uma grande república americana, mas San Martín não compartilhava os mesmos ideais. No vice-reino da Nova Granada e na capitania geral da Venezuela, também se formaram juntas de governo a partir de 1810. Entretanto, os espanhóis conseguiram retomar o controle da região, embora por pouco tempo. Agora vamos falar sobre a República da Gran Colômbia. Em 1819, as tropas de Bolívar ocuparam a capital de Nova Granada, em Bogotá, e proclamaram a República de Gran Colômbia, que englobava a Venezuela e outras regiões no antigo vice-reino. Bolívar
recebeu então o título de libertador e foi eleito presidente da nova república. A unidade da região, entretanto, não se manteria. Poucos anos depois, a Gran Colômbia se dividiriam para a origem de Venezuela, Equador, Colômbia e Panamá. Por fim, vamos ver como foi a independência no México. Após a abdicação de Fernando VII, temendo perder o controle do vice-reino da Nova Espanha, os espanhóis colocaram um general no comando da região. A elite crioula, que planejava levantes contra os peninsulares, que eram os colonistas nascidos na Espanha, encontrava-se clandestinamente para discutir os assuntos políticos. Era o caso do padre Miguel Hidalgo, que defendia a devolução das terras indígenas, o fim da escravidão dos nativos e dos tributos pagos à Espanha. Em 1810, o padre Hidalgo liderou uma insurreição contra os peninsulares com o lema: Viva a Virgem de Guadalupe, morte ao mau governo, viva Fernando VII. O episódio conhecido como o Grito de Dolores. O movimento ganhou espaço marchando rumo à cidade do México e sofrendo retaliações por parte do governo. Hidalgo foi fuzilado em 1811. Então foi isso. Na próxima aula iremos tratar como foi o processo de independência aqui na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Até mais!